Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Neste vídeo eu gostaria de refletir ou voltar a refletir sobre as questões que estão envolvidas, não é, na hipnoterapia e, claro, os seus perigos, não é? Pensar nisto em termos de perigos ou de questões que de alguma forma sejam erróneas, não é? Bom, o termo hipnoterapia não é um termo atual, ele já existe há bastantes anos, não é? Pelo menos desde os anos 50. Eu não estou certo naquilo que estou a dizer, portanto, os especialistas, e estou mesmo a falar dos especialistas, não daqueles que queiram mandar os seus bitites nos comentários. Especialistas que me corrijam se eu estiver errado, no entanto, eu tenho a sensação de que a primeira pessoa, ou pelo menos a pessoa que popularizou mais o termo hipnoterapia, foi de facto Milton Erickson, no início da sua carreira. E o termo popularizou-se de tal forma que ainda hoje ele se encontra bastante preso àquilo que são as ofertas, àquilo que são aquilo que depois é a procura de intervenções com a hipnose. O termo hipnoterapia ainda continua muito ligado, não é, à parte contemporânea. E porquê que isto acontece? Bom, porque, em primeiro lugar, é um termo que de facto é pomposo, não é? Hipnoterapia. Não é? Depois, é um termo que, ou é algo que, não havendo uma regulação ou uma regulamentação, é algo que pode ser utilizado sem problemas, não é? À boca podre, pode ser, não necessita de ser atualizado, reconstruído ou com grandes definições, ao contrário, por exemplo, de psicoterapia, e portanto é muito utilizado, não é? E tem, claro, este fator, não é? Este fator de marketing, não é? Uma pessoa dizer que é psicoterapeuta ou que faz hipnose tem, ok, pode ter o seu impacto, mas alguém que se chama de hipnoterapeuta e que diz que faz hipnoterapia, em termos de marketing, não é? Muito mais pomposo. É? E, portanto, o termo, ao popularizar-se, não é? Tornou-se cada vez mais utilizado. A tal ponto que a Divisão 30 da APA, portanto a Associação Psicológica Americana, a APA tem várias divisões que tendem a definir e também dar algum propósito a várias áreas da psicologia, e a hipnose tem, de facto, um cantinho dentro da APA, que é a Divisão 30, ou hoje em dia chamada de Sociedade de Hipnose Psicológica. E então a atual definição da APA, a atual, não é, direção da Sociedade de Hipnose Psicológica da Divisão 30, de facto contempla ou de facto faz ali uma menção honrosa, uma tentativa de definição de hipnoterapia. Portanto, até a própria Divisão 30 já está a lançar mais confusão, mais achas para a fogueira com este termo, que de facto é muito popular nos Estados Unidos e a APA é americana, e sentem-se então na obrigação de definir isso, não é? Definir hipnoterapia. Só que, lá está, ao contrário da psicoterapia, a definição de hipnoterapia não é nada por aí além, é apenas terapia com recurso à hipnose ou terapia com hipnose. E agora aqui é que começam, de facto,
os dilemas, não é? As questões ligadas à hipnoterapia. Portanto, em primeiro lugar, mais uma vez, e eu farto-me de dizer isto, já tenho vários vídeos sobre isto, mas é mesmo para as pessoas não caírem nesta armadilha, que é hipnose, não é um modelo terapêutico, portanto não é uma intervenção psicoterapêutica, não é uma terapia, é um coadjuvante terapêutico, ou seja, é um campo, uma abordagem que, ao ser utilizada com outras abordagens ligadas a várias áreas profissionais, pode aumentar a sua eficácia e pode diminuir, não é, a brevidade das suas intervenções. E porquê é que eu digo várias áreas profissionais? Porque hipnose não é só utilizada no contexto da psicoterapia. É também utilizado no contexto da medicina, no contexto da enfermagem, no contexto da fisioterapia, da reabilitação, da pediatria, não é? Dos médicos, da medicina dentária, portanto, muitas outras utilizações para além da psicoterapia. Portanto, quando aqui nós falamos em terapia com recurso à hipnose, o que nós de facto procuramos é, dentro de uma determinada especialidade médica, que o profissional tenha habilitações para tratar, para lidar com a situação, com a queixa, com o problema, sem hipnose, e depois, com formação adequada em hipnose, poder utilizar a abordagem em coadjuvante com aquela que é a intervenção base, a intervenção standard, aquela que é recomendada, para de facto então potenciar os benefícios da intervenção base. E no campo da psicoterapia, nós temos já evidências empíricas de que de facto determinados modelos e para determinadas queixas ou para determinados diagnósticos, não é? Para lidar com determinadas perturbações, de facto, a utilização de hipnose enquanto adjuvante aumenta a eficácia das intervenções versus aquilo que são as intervenções standard. E a evidência mais clara que nós temos é, de facto, na psicoterapia cognitiva ou comportamental, que já desde os anos 90, portanto desde 95, acho eu, 95, 96, quando saiu a primeira meta-análise, realizada por Irving Kirsch, já desde essa altura que existe alguma publicação, alguma investigação que sugere evidências de que hipnose mais, ou melhor, psicoterapia cognitiva ou comportamental mais hipnose acaba por ter uma maior eficácia do que psicoterapia cognitiva ou comportamental por si mesmo. Pronto. E porquê é que isto é importante? Porque voltamos outra vez àquela questão de que hipnose sozinha não resolve aquilo que são as dificuldades psicológicas, as grandes barreiras que as pessoas podem apresentar. Uma coisa é, por exemplo, eu ter alguém com dificuldades em relaxar, que não tenha de facto uma perturbação, que não tenha algo de grande impacto, e aí uma intervenção sozinha em termos de hipnose pode de facto ajudar a pessoa a fisicamente relaxar ou até mesmo mentalmente relaxar. Outra coisa completamente diferente é alguém que pode estar a apresentar sintomas ou todos os critérios para se configurar uma perturbação depressiva, e então aí, obviamente, é essencial que seja um profissional de saúde devidamente habilitado, credenciado para intervir na perturbação, a ser ele
a poder utilizar a hipnose para conjugar com a intervenção ao qual ele tem formação para lidar então com a situação. E isto é essencial, isto é importante frisar. Ainda por mais, numa altura em que a oferta é muita, a procura até é bastante e não havendo uma regulamentação de hipnose, significa que estamos perante uma maior abordagem leiga, o que corre-se o risco de se encontrar uma pessoa que não seja um profissional de saúde, portanto não esteja devidamente treinado para intervir nestas questões e então poder fazer a asneira. Não é? Então, e agora só para terminar isto, então, isso significa que então todos os profissionais estão habilitados? Não. Por exemplo, naquilo que diz respeito às intervenções psicológicas em que já estamos perante quadros psicopatológicos, o que é recomendado, né, é a intervenção psicoterapêutica. E aí, nem todos os psicólogos têm informação adequada. Somente aqueles que têm uma formação pós-graduada, de preferência ser realizada em associações ou sociedades de psicoterapia que preencham os critérios da EFPA, não é? E que de alguma forma sejam reconhecidos agora pela especialidade avançada em psicoterapia, esses têm de facto formação adequada para lidarem com perturbações psicológicas. Não é? Perturbações de humor, como a depressão, como a ansiedade, como as perturbações alimentares, etc. Ou seja, esses profissionais estão mais bem qualificados para. Para além disso, não é? Os psiquiatras também podem ter acesso à formação em psicoterapia e, portanto, tornando-se psicoterapeutas, também, à partida, têm o treino e a habilitação necessária para intervir nessas perturbações e, portanto, o ideal para quem tem recomendação para fazer psicoterapia ou para quem queira fazer psicoterapia será procurar profissionais de saúde, primeiro profissionais de saúde acreditados e depois, dentro dessas profissões, não é, procurarem quem tenha especialização adequada e acreditada, não é, em psicoterapia. E, portanto, os psicoterapeutas são aqueles que têm mais ferramentas para poderem intervir em perturbações utilizando também hipnose. E naquilo que diz respeito à formação dos psicoterapeutas, é importante também, e um último ponto, que a formação que os psicoterapeutas possam ter em hipnose seja uma formação de hipnose científica, não de hipnose leiga. Não é? Porque nós, enquanto profissionais de saúde e estando em áreas científicas, o que é esperado de nós é que as nossas intervenções sejam suportadas por aquilo que seja a melhor evidência empírica, portanto, aquilo que é suportado pela investigação. Logo, uma formação em hipnose clínica, hipnose científica, hipnose experimental é muito mais robusta do que outros modelos ou outras perspectivas leigas de hipnose que contemplam áreas aos quais nós não devemos utilizar enquanto profissionais de saúde, como, por exemplo, terapia de regressão a vidas passadas. E por isso é que é essencial. Não é? Mais do que pensarem no poder da certificação, mas este sítio é de excelência, tem nome, eu tiro certificação. Reparem,
embora isso tenha o seu peso, não é? E às vezes pode ter algum peso curricular, o que é mais importante é que a pessoa com quem vocês tenham tido formação seja uma pessoa que de facto preencham aquilo que são essas necessidades. Ou seja, um profissional, em primeiro lugar, um profissional de saúde devidamente acreditado, com credenciais válidas, com formação em psicoterapia, depois cuja formação em hipnose seja também ela uma formação científica baseada nas evidências, empiricamente suportada e até mesmo em hipnose experimental, e depois então, não é? Obviamente também seja formador certificado, de preferência, e aí sim, e aí vocês podem ter uma pessoa que terá mais potencialidades para ir ao encontro das vossas necessidades profissionais, né, enquanto profissionais. E isso é que é o ponto essencial. Muito obrigado por assistirem a este vídeo. Fiquem bem e até uma próxima.